Apresentado hoje um balanço das investigações até agora do acidente lá da BR-116, né? Nós temos acompanhado esse caso. Um scanner 3D foi usado para tentar determinar o que provocou o acidente. É uma tragédia, né? A reportagem que abre o MGR desta quinta-feira é da Camila Cambraia. Uma equipe de Belo Horizonte esteve em Teófilo Otoni para colher detalhes sobre o acidente. Com a ajuda de um scanner, peritos especializados fizeram um mapeamento virtual do local da tragédia. O scanner ele faz uma reconstrução do local através de uma nuvem de pontos, né? Ele é um feixe de laser, né, que trabalha 360 graus, então ele consegue reconstruir aquele local, por exemplo, mostrando a inclinação da via, né, a altura, a localização dos vestígios. Além de fazer o escaneamento, ele fotografa, né, esse local. Foram coletados 41 sacos mortuários, né, no local dos fatos. Esses 41 sacos mortuários foram encaminhados a Belo Horizonte. No entanto, a lista, quando já tinha sido divulgada, possui são 45 passageiros, então teria 6 sobreviventes, então chegaria no número de 39 vítimas. Tá? Pode ser que algum, em virtude do grau de carbonização dos corpos, estejam juntos? Sim, é possível. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil fez um balanço das investigações. O delegado responsável pelo caso disse que ouviu os motoristas envolvidos e que a perícia dos veículos já foi feita. Então nós refizemos a viagem do motorista do caminhão desde sua origem, lá no estado do Ceará, até chegar aqui ao ponto do acidente e o que aconteceu depois do acidente, né? Também colhemos anteontem o depoimento do outro motorista que estava um pouco à frente do ônibus e também colhemos os depoimentos dos ocupantes dos carros. É claro que foi um acontecimento às 3h30 da manhã, no período ali da madrugada, e a gente pode ter provas testemunhais que, num primeiro momento, se contradizem ou não indicam no mesmo sentido. Só que tudo isso vai ser cotejado com as provas técnicas. O tacógrafo foi recolhido, o tacógrafo está em posse da perícia. Nós temos já informações da velocidade dos veículos ali envolvidos. Também já fizemos a pesagem da pedra. Temos informações, sim, indícios que nos levam a acreditar no sobrepeso daquela carga. Mas, como eu disse, tudo isso vai ser muito bem detalhado e a Polícia Civil vai analisar todo o conjunto probatório. Na via aqui nossa havia vários radares redutores de velocidade e alguns foram retirados. Mas também é prematuro eu dizer que isso tem contribuído de alguma forma para o acontecimento. 41 pessoas morreram na batida que envolveu uma carreta carregada com blocos de granito, um ônibus e um carro. Uma das linhas de investigação é que uma das pedras tenha se soltado da carreta, atingido o coletivo que saiu de São Paulo com destino à Bahia e provocado o incêndio que carbonizou as vítimas. A câmera de monitoramento de um sítio registrou o acidente. Segundo o delegado, as imagens vão ser enviadas para um laboratório para que possam ser melhoradas. As imagens, nós vamos encaminhar agora para análise, né, no Instituto de Criminalística, elas vão corroborar a nossa hipótese, a nossa dinâmica, né? Então, a imagem vem para ajudar ou descartar uma hipótese. Então, nesse caso, preliminarmente, né, há um movimento ali dos faróis que indica esse processo aí de tombamento. Mas a gente precisa, de fato, estar alinhado com os vestígios que foram encontrados, os danos nos veículos envolvidos, para a gente, de fato, chegar a essa conclusão final. Uma outra hipótese é que o pneu do ônibus tenha estourado, mas até o momento a perícia não encontrou provas que confirmem essa outra versão. A gente pode falar que ainda não foram encontrados vestígios nesse sentido, tá? Mas a gente não pode descartar. Ainda não há data para a conclusão do inquérito. Segundo a Polícia Civil, mais testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. Até agora, 16 corpos foram identificados e 14 foram liberados do IML de Belo Horizonte. As defensorias públicas de Minas Gerais, São Paulo e Bahia se mobilizaram para ajudar as famílias das vítimas. Entre os serviços oferecidos estão a obtenção de documentos como atestados de óbito e orientação jurídica. Um grande equívoco quando as pessoas entendem que a Defensoria Pública só atende pessoas
que esteja numa situação de hipossuficiência financeira, de vulnerabilidade financeira. A Defensoria Pública atua como instituição constitucional de direitos humanos. O que é isso na linguagem simples? Qualquer pessoa que esteja numa situação de vulnerabilidade, e o caso de grandes desastres é um caso de grande vulnerabilidade, ela pode acessar o nosso serviço. Ela pode entrar em contato com a nossa Defensoria aqui, porque o IML está atuando aqui em Belo Horizonte nesse momento, e nós iremos dar as orientações jurídicas e correr atrás da documentação que eventualmente ela necessite. Os atendimentos são centralizados em Belo Horizonte e as informações compartilhadas com as defensorias de outros estados. São Paulo e Bahia se prontificaram e firmaram um acordo conosco, porque a gente acredita que seja um fluxo mais frequente em razão do trajeto do ônibus, porém, independente de local de nascimento da vítima, nós entramos em contrato com as outras defensorias públicas para facilitar a obtenção desse documento.